Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Billy e hoje, pessoal, a gente vai estar iniciando a campanha do jogo Dagon. Dagon é um jogo de terror com foco na narrativa, desenvolvido pela Golem. Tem legenda e interface em português, como vocês podem estar vendo aí, e a historinha do game aqui. Assume o papel de um ex-comissário de bordo, viciado em morfina, mergulhe nas profundezas estígias da mente, descubra os horrores inomináveis há muito esquecidos em uma tétrica ilha distante. Esse jogo que ele é gratuito, eu vou estar deixando o link aqui para quem quiser baixar ele. Parece ser bem interessante e tá bem bonitão o gráfico do jogo. Vamos ver como é que tá a gameplay e tudo mais. Vou começar de novo aqui. Vamos nessa. A Dagon é uma fiel adaptação interativa da obra de HP Lovecraft, como foco na história e na atmosfera. Nesse jogo você vai se deparar com decisões difíceis, sequências de ações, gestão de inventário, e a movimentação é limitada a passar pelos locais que compõem a trama. I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Nossa, bom demais quando tá tudo traduzido, hein? Tudo legendadinho certinho. Vamos nessa. Beleza, ao longo do jogo você encontrará elementos interativos. Alguns deles permitirão continuar a sua jornada, já outros revelarão fatos interessantes sobre o conto original, seu contexto histórico e o autor. Tá, tem uma bolinha e um ponto de interrogação. Algumas das curiosidades estarão escondidas. Para descobrir esses segredos, você precisará apurar sua visão e procurar pelos símbolos ancestrais. Aí tá dizendo onde é que eu vou ter que pegar. Beleza, tipo um galinho. Você também terá acesso a todos os fatos encontrados. Posteriormente, eles serão disponibilizados no menu principal. Beleza. Entendi. Não dá pra me virar pra trás. Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Pra quê, mano? Não precisa se atirar, não. Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. Tá. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. Caramba. Ele tá mal, tão mal assim. Morfina. A morfina começou a ser usada no século XIX e foi rotineiramente administrada para o tratamento de dores agudas durante a Guerra Civil Americana, 1861-1865, nesse período ali. E a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Ela foi vendida sem restrições até 1914, então qualquer um podia comprar, olha só que loucura. A morfina tornou-se mais popular após a invenção da agulha hipodérmica, por volta de 1854. Frederick Saturner é o primeiro a isolar a substância. Chamou-a originalmente de morpium, em homenagem a Morfeu, o deus grego associado aos sonhos. Na época em que Dagon foi publicado, o abuso de morfina, conhecido como doença do soldado, já apresentava um grande problema nos Estados Unidos. Entendi. Acho que isso era um segredinho. Beleza, tem mais alguma coisa aqui? Ah, dá pra me aproximar. Entendi. Então ele já deve ter dado uma aplicada aí, já. Ele vai fazer. It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. Entendi. Consigo movimentar?
Deixa eu ver. Não. Só olhar. Opa! Lovecraft e Grande Guerra. E a Grande Guerra. Dagon foi escrito por o Dagon, não sei. Foi escrito cerca de um mês após os Estados Unidos entrarem na Primeira Guerra Mundial. Lovecraft estava vivamente interessado no seu rumo. Ele compôs muitos poemas nos quais encorajava os soldados e comentava sobre o desdobramento dos eventos na Europa. Ele tentou se alistar no exército, o que menciona em uma das suas cartas para... Não sei pronunciar isso ali, o nome é muito difícil. Há algum tempo, impressionado pela minha completa inutilidade no mundo, resolvi tentar me alistar, apesar de ser praticamente um inválido. Cogitei que, se escolhesse logo um regimento prestes a partir para a França, minha pura força nervosa, que não é insignificante, poderia me manter de pé até que uma bala ou um estilhaço de maneira mais conclusiva e eficaz desse cabo de mim. A letra ali embaixo tá em inglês. Letter to, não sei. In heart, cleaner. Mas embora tenha sido aprovado no teste físico, sua mãe o impediu de ir à guerra. Ela ameaçou tomar medidas drásticas, legais ou de qualquer outra natureza, caso eu não relevasse todas as doenças que me tornaram inapto para o exército. Não conseguiu se matar, talvez na droga, fui pro exército. The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation. So that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Loucura. Os Hunos foram nômades da Ásia Central. Estabeleceram um domínio na Europa e invadiram o Império Romano no século V a.C. Eles eram conhecidos como guerreiros violentos e mortais, mestres em ataques rápidos que também desenvolveram poderosos arcos compostos, laços e armas de cerco rudimentares. Durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos utilizaram a palavra Huno para designar os alemães, a fim de enfatizar a brutalidade deles. No entanto, o termo teve origem quando o imperador Guilherme II da Alemanha fez um discurso às suas tropas no dia 27 de junho de 1900, antes de embarcarem para a China. Se encontrar o inimigo, ele será derrotado. Não teremos piedade. Não faremos prisioneiros. Quem cair em suas mãos será liquidado. Assim como há 1000 anos atrás, os hunos ganharam sua fama sob o reinado de Átila, fama essa que ainda hoje os torna poderosos, tanto na história como na lenda. Que o nome da Alemanha seja consolidado por vocês na China, de modo que nenhum chinês ouse novamente olhar com desprezo para um alemão. Caraca, recusa-se fazer prisioneiros em uma clara violação das leis e dos costumes de guerra adotados durante a primeira convenção da Haia, em 1899. Ali tem alguma coisa que eu acho que é pra progredir, né? Tem uns bagulho escondido, tem que ficar de olho. So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that 5 days after we were taken, I managed to escape alone, in a small boat, with water and provisions for a good length of time. E essas ali são as provisões dele, tá? Tem algum segredo aqui, será? Acho que não, hein? When I
finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. Caramba, ele se perdeu então. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Ele não sabia onde é que ele tava não. Longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. Olhei pra progredir. Tem alguma coisa aqui escondida? Ah, dá pra me virar um 360 aqui. Acho que não tem nada, hein? The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. Que loucura. Ali tem um Retorno aos Contos. Dagon foi escrito em julho de 1917 e publicado pela primeira vez em 1919 na The Vagrant, uma revista amadora com foco no sobrenatural. Essa é a primeira das histórias de Lovecraft a introduzir um elenco dos mitos de Cthulhu, eu acho, o próprio Dagon. Um culto pagão adorador de Dagon aparecerá posteriormente em A Sombra do Smote, uma das obras mais populares do autor. 1919 também foi o ano em que Lovecraft escreveu A Tumba. Na história, Jervas Dudley é um personagem que vive em seus devaneios e se torna obcecado por um misterioso mausoléu que descobre em um bosque próximo à sua casa. As duas obras marcaram o retorno do autor à escrita de contos, após ele ter queimado os rascunhos da maior parte de suas tentativas nesse gênero 9 anos antes, para então concentrar-se na poesia. Lovecraft declarou que foi seu amigo William Paul Cook, editor e escritor literário, que o convenceu a escrever Bird Fiction. Novamente, isso aqui deve ser alguma coisa do... Isso aqui pode ser que seja um livro, não sei. Não sei se tem algum livro desse Dagon aqui. Você é famoso? Não conheço, pelo menos. Beleza, acho que era só isso ali. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. The change happened whilst I slept. O que aconteceu? Its details I shall never know. For my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. Caraca, que doideira. Que louco, velho. Tá, acho que ele deve estar delirando porque ele ficou muito tempo no sol e a deriva sozinho. When at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see, and in which my boat lay grounded some distance away. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished. For there was in the air and in the rotting soil a sinister quality which chilled me to the very core. The region was putrid with the carcasses of decaying fish and of other less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness
that can dwell in absolute silence and barren immensity. There was nothing within hearing and nothing in sight save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. Que loucura, velho. Nossa. Tá, ali continua. Não tem nenhum... Doideira. Será que ele tá delirando? As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Me explica aí, que eu quero saber. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. Mas tem que ser a erupção, né, pra acontecer isso aqui. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might. Nossa. Nor were there any seafowl to prey upon the dead things. É verdade. Lá, ó. O mistério das ilhas vulcânicas. As erupções vulcânicas resultam às vezes na criação de ilhas. A maioria delas é transitória e desaparecerá após algum tempo, mas algumas demonstram ser permanentes. A pedra pómez, rocha poderosa criada a partir de rocha pressurizada e superaquecida ejetada de um vulcão. É flutuante e pode percorrer longas distâncias, transformando crustáceos em microalgas que se prendem a ela. Em 2001, plataformas de pedra pómez criadas durante a erupção de um vulcão próximo a Tonga, na Polinésia, chegaram à Austrália. Tá pega. Então pode ser true mesmo, mas isso ali é muito nojento. O que aconteceu? For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. Não tinha como andar porque estava muito grosso o lodo. That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. O jogo é bonito, velho, nossa. Apesar de parecer não ter como se movimentar, nem nada do tipo, mas tá bem bonito e bizarro. On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown goal. Tá, tem que andar, peraí. De onde é isso? É minhoca essa aí. Não tem nada, velho. Então, vamos então. All day Nossa. I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. Bizarro.
Será que isso aqui é um bicho que tá enterrado na lama? Nossa, uma baleia. É, pode ser que seja o oceano mesmo. Tem uma baleia aqui. E depois o mar nunca foi explorado totalmente. Até hoje. Nunca se sabe o que tem lá embaixo. That night, I encamped, and on the following day still travelled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. Doideira. Os horrores do oceano. O criador dos mitos de Tulu, acho que é Tulu, ou Tulu, não sei, da fictícia cidade submersa de Lia, Relia, estava convencido de que não era possível existir vida no fundo do oceano, pois a pressão da água o tornaria inabitável. Hoje sabemos que as profundezas mais escuras do oceano são um lar de muitos organismos peculiares. O peixe encontrado na maior profundidade já registrado até o momento, o peixe caracol das Marianas, pode viver a cerca de 8.000 metros abaixo da superfície do oceano, em escuridão total e sob pressões esmagadoras, centenas de vezes mais fortes do que as encontradas ao nível do mar. Ao observar as fotos modernas de criaturas das profundezas do mar, como o peixe-diabo negro, o peixe-ogro e o peixe-víbora, só nome interessante, com suas características tão Lovecraftianas, é difícil não ver um pouco de ironia nisso. Não falando, o mar é pouco explorado. By the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. An intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. Beleza, teve que descansar I aqui. know not why my dreams were so wild that night. Onde é que ele tava? Como é que ele não ia sonhar? But ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again. And in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Ah, era menos quente, cara. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Picking up my pack, I started for the crest of the eminence. E daí de noite não é tão quente. Mais frio. Aqui, ó. O solitário. Ao contrário da opinião pública, Lovecraft não é um homem solitário, carrancudo, excêntrico e rancinza. Ele se considerava uma pessoa que apreciava o humor. Além disso, ele se encontrava frequentemente com amigos em seu apartamento, ou em cafeterias no Brooklyn e em Manhattan. Em algumas ocasiões, sua vida social era tão intensa que ele chegava a atrasar seu trabalho por meses. Houve um momento em que ele finalmente resolveu por fim aos seus encontros diários e a procrastinação nas cafeterias de Nova York. Então decidiu esconder-se em casa e ler com a luz do salão principal apagada para fazer de conta que ele não estava em casa. Quando algum amigo batia na porta, ele também tinha outro método para dissuadir os visitantes, que envolvia recebê-los à porta vestidos em um roupão de banho, com a cama desfeita, visível ao fundo e pilhas de papéis espalhados pelo chão. Beleza.
I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon, whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. I felt myself on the edge of the world, peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. Caramba, que louco. Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost, and of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Não tem nada então, pelo que ele tava vendo. Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent, whilst after a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. Descer, tá. Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath, gazing into the Stygian deeps, where no light had yet penetrated. All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me. An object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. É isso ali. Tá. Que objeto que é esse, será? That it was merely a gigantic piece of stone, I Uma soon rocha assured gigante. myself. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. A closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. Procurando ver se não tem nenhuma daquelas marcas. E não. For despite its enormous magnitude and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith, whose massive bulk had known the workmanship and perhaps the worship of living and thinking creatures. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. Que viagem, velho. Tava lá no navio, já tá no... Uma doideira. Tem água aqui. Now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm, and revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions and almost lapping my feet as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets washed the base of the Cyclopean monolith, on whose surface I could now trace both inscriptions and crude sculptures. Beleza, tem umas... É um monólito. Umas inscrições ali. Não tem nada aqui, velho. Mas eu consegui atravessar isso aí? The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me and unlike anything I'd ever seen in books.
consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales, and the like. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world, but whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. O que é isso aqui? Métodos narrativos. Dagon contém muitos temas e métodos narrativos que Lovecraft desenvolveu em suas últimas obras, como contar a história por meio de entalhes e gravações em pedra, nas montanhas da loucura ou cidades sem nome. Isso aqui deve ser livros, diários e anotações feitas pelos personagens, a sombra vinda do tempo, o habitante da escuridão, ilhas que se emergem no oceano, o chamado Chulu, não sei. Os seres e divindades fictícios baseados em eventos reais e mitologias. Os Migo, não sei, em O Sussurro das Trevas. O conto também é considerado a origem dos populares mitos de Tulu, acho que é Tulu mesmo. Algumas das outras obras de Lovecraft também se concluem de forma semelhante a Dagon, mas deixamos os detalhes de lado para não estragar o final. Parece polvo isso aqui. Plainly visible across the intervening water on account of their enormous size were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a doré. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men. Tipo de pessoa, né? Though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto, or paying homage at some monolithic shrine which appeared to be under the waves as well. Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint. Grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips, glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, they seem to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background. For one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. Caramba, o tamanho do bicho. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size, but in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Será? Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Then, suddenly, I saw it. With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Susto, velho. Loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith, about which it flung its gigantic scaly arms, the while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. Caramba. I think I went mad then. Of my frantic ascent of the sloping cliff and of my delirious journey back to the stranded boat, I remember little. Agora tu correu, né? Também. I sang a great deal,
and laughed oddly when I was unable to sing. Vamos pra onde, cara? I have indistinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. Loucura. When I came out of the shadows, I was in a San Francisco hospital. Brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. Tava delirando, In my obviamente. delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing. Nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they É óbvio could que eles not não iam believe. acreditar. Beleza, eu vou fazer o seguinte, o vídeo já tá bem grande. Eu vou dividir ele em dois, eu não sei quanto é o tamanho do jogo. Mas eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo episódio pra ver o que vai acontecer. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aqui, de curtir, de compartilhar. Se não gostou também pode deixar o dislike, não tem problema. Se você é novo aqui no canal e curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar o like. É tudo de graça e me ajuda muito. Não esquece de ativar o sininho também para receber os vídeos. E é isso, não esqueça de beber água, principalmente se você passar muito tempo na frente do PC, jogando aí ou trabalhando. E não esqueçam de ler alguma coisa também. Independente do que seja, não sendo no PC ou celular, tá valendo. É isso aí, valeu e até o próximo episódio e falou!